Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nessa semana eu vou trazer uma série de reflexões importantes aqui para vocês, porque é uma semana onde eu acho que a gente precisa estar com os olhos bem abertos para o que está sendo aí esperado e para o que poderia eventualmente acontecer aqui no nosso país. E para a gente mergulhar nesse tipo de reflexão, eu gostaria de primeiro lembrar vocês que hoje a gente está lançando meu novo livro, chamado A Beira do Abismo, ok? Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo, tá? Aproveite a promoção de lançamento. Aqui estarão todas as minhas reflexões sobre o que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo. Trago para vocês conceitos aí de geopolítica internacional, conceitos de relações internacionais, conceitos de operações psicológicas, questões estratégicas aí de engenharia social, de psicologia social. Vale muito a pena para você entender o que está acontecendo com o mundo. Aqui uma referência ao jogo da sinuca, né? O planeta Terra como se fosse uma bola de sinuca e aqui a caçapa ali, né? O planeta na beirinha aqui, né? Vale muito a pena, quiser adquirir, descontão de lançamento, primeiro link aqui embaixo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro aviso que eu faço para vocês aqui, importantíssimo nessa semana. Para isso eu vou trazer um conceito aqui, um conceito que eu inventei, que eu criei aqui, chamado ciclo da eliminação. O que significa o ciclo da eliminação ou o progresso da eliminação? Significa uma série de etapas em que são usadas, ou série de etapas que são usadas para tentar tirar de cena alguma pessoa inoportuna ou alguma pessoa que esteja atrapalhando alguma espécie de plano ou agenda, ok? É você tirar de cena alguém que te atrapalha, tá? Isso é feito por governos, estados, grupos, né? Agências e por aí vai. E vai fazer muito sentido para você e eu espero que isso acenda uma luzinha aí de alerta na sua cabeça. Qual que é a grande questão aí? Primeiro, para tentar eliminar alguém que é visto como um obstáculo, alguém que está atrapalhando de qualquer forma, começa-se pela demonização. Demonização é uma das estratégias mais antigas de propaganda ou de operação psicológica, em que o oponente é colocado 24 horas por dia como sendo a pior pessoa do mundo, né? A demonização envolve até uma desumanização, né? Você dizer que trata-se de uma não pessoa, né? Mais ou menos o que acontecia no livro 1984. Dessa maneira, né, existe ali um esforço para comprometer a reputação da pessoa, fazendo com que ela deixe de ser benquista e a própria população se levante contra ela, né? Você usa a população como ali um serviço terceirizado de eliminação dessa figura, né? Então, na demonização, obviamente, a mídia vai desempenhar um papel fundamental, fica criticando e só vendo defeitos 24 horas por dia, colocando todos os méritos como sendo de outras fontes e os deméritos como sendo dessa pessoa que eles estão demonizando. Então, todo o sistema midiático começa a publicar conteúdo contra essa pessoa, depois alguns formadores de opinião também entram em cena ali, tentando influenciar aqueles que o seguem a tomar a mesma atitude contrária a essa pessoa. A influência também é muito importante daquilo que alguns autores chamam dos sacerdotes leigos, né? Hoje o pessoal aí canhoto critica muito, né, a questão da religião, a religião como uma espécie de alienação popular, né? Mas nós sabemos que hoje existem vários substitutos aos dogmas, né, religiosos que eles tanto criticam, né? Hoje tem os sacerdotes leigos, né? Muitas vezes a pessoa é contra o dogmatismo da religião, mas aceita a opinião do seu professor como uma opinião dogmática, né? Seja na escola, mas principalmente na universidade. Aceita aquilo, por exemplo, que psicólogos falam ou que celebridades falam, aceitam como dogmas para eles irrefutáveis e incontestáveis. Então a demonização vai sendo feita por essas figuras, né? Mídia, formadores de opinião, os sacerdotes leigos, tentando comprometer a reputação dessa pessoa. Geralmente dá certo, mas em alguns casos não dá muito certo. Como está acontecendo no Brasil hoje, né? Você vê que a atual gestão é alvo ali de um processo de demonização constante, 24 horas por dia, mas continua aí em pé ainda e até tendo uma melhora na performance, na aceitação aí popular, o que deixa os oponentes muito preocupados e fazem com que eles comecem a pensar aí nas próximas etapas desse ciclo da eliminação, o ciclo da demonização. Se essa estratégia de demonização não funciona, eles partem para a segunda etapa. A segunda etapa é usar
o agente provocador. O que é o agente provocador? É já que você não conseguiu comprometer a imagem de uma determinada figura, o que se faz é tentar levar essa figura a cometer uma atitude condenável, uma atitude errada, uma atitude que seja reprovada pela população em geral. Então, para isso, obviamente, você precisa provocar o cara a escorregar na casca da banana, né? Um exemplo clássico que eu sempre tenho dado aqui com vocês é aquela final de Copa do Mundo entre Itália e França, que o jogador Materazzi ficou falando coisas contrárias à irmã do Zidane, né? O Zinedine Zidane, levando ele a perder a cabeça e dar ali uma testada no peito do oponente, né? Então, levando, claro, ele a ser retirado do jogo, e aquilo ali desestabilizou psicologicamente o time da França, eles acabaram perdendo aquele jogo, né? Então, quando você não consegue eliminar alguém ou a reputação de alguém com esse sistema de demonização, parte-se para essa segunda etapa, que é a do agente provocador. E é isso que tem me preocupado muito hoje, né? Porque o nível de provocação está muito grande, o nível de coisas assim estranhas, incompreensíveis está muito grande, e isso às vezes acaba levando as pessoas a tomarem atitudes impensadas, perderem a cabeça, perderem o equilíbrio, né? E partirem para a desmedida. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque existe um cenário de agente provocador aí muito grande acontecendo, né, que ficam te botando pilha, jogando um monte de casquinha de banana para ver se escorrega. Tem que prestar muita atenção nisso. É claro que se você tenta demonizar alguém e não consegue convencer a população disso, parte-se para o agente provocador. Se o agente provocador não dá certo, o que geralmente se faz nessas estratégias, né? Parte-se para a estratégia de bandeira falsa. O que é a estratégia de bandeira falsa? Já que você não conseguiu convencer o seu oponente a fazer alguma coisa errada, né? Eu fico me lembrando, né, dessa ideia de agente provocador, época de colégio, né, quando o pessoal queria brigar ali na hora do recreio, e eu lembro de dois jovens ali querendo brigar, aí eles marcaram uma hora, né? Falou, vamos brigar, né, no intervalo ali na hora do recreio, horário tal. Aí eles foram lá brigar, aí os dois chegaram lá para começar a briga, um monte de gente olhando. Aí um falou pro outro assim, vai, começa aí a briga. Não, começa você, não começa você. Aí um falou assim, não, então fala alguma coisa contra mim e tal. Aí o cara, não, fala você contra minha mãe, que aí eu vou ficar indignado e a gente vai começar a briga. É como se fosse agente provocador, né? Um exemplo assim rudimentar, mas que imagino que você já deva ter visto algo semelhante. Agora, se você tenta convencer todo mundo que determinada figura não é legal, fazendo a demonização e não consegue, você tenta fazer com que o cara cometa uma atitude errada. E se você tenta provocá-lo a cometer um erro e não consegue, aí parte-se para a bandeira falsa. O que é bandeira falsa? É um grupo vestir a roupa do time oponente, fazer alguma coisa errada e colocar a culpa no seu oponente, né? No seu adversário. Então é por isso que é bandeira falsa. Alguém de um time se fantasiar do time adversário, fazer alguma coisa reprovável para que a opinião pública se levante contra aquele que ele queria prejudicar. Essas duas questões, do agente provocador e da bandeira falsa, são questões assim que eu acho que são cruciais hoje para a gente pensar, porque esse tipo de arapuca aí é geralmente implementada quando essa primeira fase aí não se faz suficiente. Então é um negócio que tem que prestar atenção demais. É claro que se eles tentam fazer geralmente a demonização, o agente provocador e a bandeira falsa, e isso também não funciona, eles tentam ali o que eu chamo de eliminação sutil, né? Eliminação sutil é botar ali alguma guloseima na água da pessoa, né? Botar um adoçante ali no suco da pessoa, como aconteceu com o opositor do pudim azedo lá em Moscou, o tal do Alexei, né? O Alexei foi tomar um cafezinho ali perto acho que numa loja de conveniência, no aeroporto ali, não desceu bem e quase que ele foi sutilmente eliminado, né? E só que no caso dessa figura, ele não bateu as botas, né? E depois dessa etapa só tem a eliminação explícita, como a gente poderia dizer, que é, por exemplo, o que aconteceu com o ex-presidente americano Kennedy, né? Que no meio da rua, né, no carro presidencial ali, foi sumariamente eliminado. Esse ciclo de eliminação
Você pode olhar e pensar, poxa, deve ser coisa de filme, mas eu estou dando exemplos aqui patentes para vocês, né? Eu creio que você não tem dúvida que existe um processo desse acontecendo no sistema de comunicação hoje. Quando a gente fala no agente provocador, isso, por exemplo, acontece muito nos jogos, né? Nas disputas. Quando a gente fala de bandeira falsa, é algo muito comum. Boa parte dos conflitos internacionais foram iniciados por operações de bandeira falsa. As eliminações sutis aí, tá o exemplo do opositor do Putin, eliminação evidente, né, o exemplo aí do Kennedy. Então, nesse mundo hoje, mais do que nunca, num mundo aí completamente sem freio moral, sem esteio moral, eu acho que a gente precisa estar muito atento com relação a isso, porque se eles não conseguirem convencer a opinião pública de que o oponente é errado, eles vão tentar levá-lo a errar ou vão se fantasiar do oponente para fazer alguma coisa errada. É algo que fica como alerta. Espero que você tenha entendido o recado e gostaria de ouvir o que você achou dessa reflexão nos seus comentários, ok? Para isso, ainda lembro a vocês que a gente está lançando hoje o livro À Beira do Abismo, meu novo livro. Saiu agora, hoje mesmo, né, dia 5 desse mês, nessa segunda-feira, e você está recebendo em primeira mão aí a oportunidade de já adquirir esse livro aqui, que vai falar de geopolítica, vai falar de operação psicológica, vai falar de engenharia social, vai falar de controle mental, de técnicas linguísticas, de persuasão e convencimento e retórica. Vocês vão gostar demais, vai ser assim um algoritmo para você interpretar o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, ok? Primeiro link aqui embaixo e coloca aqui embaixo nos comentários também o que você acha sobre isso que eu falei, né? Ok? Se você entendeu aqui o que eu falei de forma um pouquinho simbólica, tá certo? Obrigado pela audiência, forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!